Seja bem-vindo em mais um dos nossos vídeos. Sou Paula Montalvão, da Emotion Educação Socioemocional. Temos duas convidadas muito especiais. Por favor. Diane, mãe da Alice de 2 anos. E eu sou a Gabriela, tenho 21 anos e sou babá. Nosso propósito é simplesmente falar de uma capacitação que está sendo um sucesso aqui em Goiânia, chamada Babás Empoderadas. A capacitação tem sido oferecida de modo online e já estamos na terceira turma encerrada. E graças a Deus temos então pessoas nos procurando e querendo exatamente entender o propósito desse curso. O que nós abordamos nesse curso? Trabalhamos desde a questão do empoderamento, a base da pessoa que está ali se relacionando com a criança, porque não adianta eu cuidar de uma outra pessoa se eu não cuido de mim mesmo, não cuido das minhas emoções, não cuido exatamente de quem eu sou através do autoconhecimento. E partindo desse princípio, a gente busca também trabalhar regras, ética dentro do trabalho, das cuidadoras, assim como a rotina diária de uma criança, a partir da introdução alimentar, o primeiro banho. Além disso, trabalhamos a comunicação não violenta, inteligência emocional e sim, estamos dispostos a transformar vidas através dessa capacitação. E por isso, convidamos essas duas pessoas bem especiais que participaram conosco na terceira capacitação. A minha pergunta vai ser direcionada hoje para você, Gabriela. Me explica exatamente por que você escolheu a profissão de cuidadora, babá. Porque eu acredito na criança e, acima de tudo, eu também acredito que ela é o futuro da nação. Então, se ela bem direcionada, se ela bem cultivada, ela vai render muitos frutos. Então, eu faço isso porque eu amo. Eu cuido deles porque eles me dão muita alegria. As crianças, elas passam isso pra gente. Porque é uma profissão acessível. E porque amor. Simplesmente eu sou apaixonada por criança e por que não? Estar junto delas, né? Exatamente, que coisa boa. E partindo desse princípio, vai uma segunda pergunta. Quais as dificuldades você já enfrentou como cuidadora? Bom, a dificuldade que eu já enfrentei é a questão de não ser um serviço tão valorizado. Infelizmente tem essa questão, tem as famílias que querem muito que você esteja lá e tudo mais, só porque às vezes no jeito de tratar ou no quanto elas estão dispostas a te oferecer, a te pagar, é mais abaixo. Certo. Então assim, acredito que essa é a dificuldade, porque em relação à criança não tem, e se acontece alguma coisa, a gente passa para os pais ou tenta contornar ali naquele momento, né? Então é isso. O aspecto financeiro hoje ele tem sido um grande obstáculo, né, para a questão de contratação. Você concorda comigo? Eu concordo. E também tem outro fator assim muito importante, que eles não querem apenas uma babá. Eles querem babás que façam outros serviços. E eles não estão dispostos a pagar por isso, né? E convenhamos, a criança, ela, quando você é babá, você tem que... todo aquele tempo que você tem que ser voltado à criança. E quando eles cobram de você outra parte, deixa a desejar no cuidado com a criança. Você pode me dar um exemplo? O que eles cobram além disso? Além do cuidado diário com a criança, por exemplo? Por exemplo, eles querem que a babá cuide da roupa da criança. Lavar, passar. E em relação à criança, até que tudo bem. Toma tempo, toma. Mas eles também querem que faz almoço para todo mundo da casa. E querem, assim, coloca muitos serviços para babá. Como se a criança em si já não tomasse todo o tempo. Porque querendo ou não, né? Agora eu vou voltar aqui para a mãe, Diane. A gente sabe, né, Diane, que essa rotina com a criança, ela não está baseada apenas no brincar com ela, né? Tem todo algo por trás ali, né? Tem toda uma preparação, né? Tem o brincar, o cuidar, tem sim a atividade que a gente tem que fazer com a criança, porque precisa de estímulos, né? Vários estímulos.
E aí só a questão de lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer comida, e onde a criança fica? Sobre os cuidados de quem, então? E o perigo, né? Porque assim, você tem que estar de olho na criança. A criança, ela acordada, você tem que estar de olho nela. Aí você para fazer uma comida, corre um perigo ali dela sozinha, mexer em alguma coisa que não pode. Exatamente. Né? Ela cair, se machucar. Então... Isso. E assim, fica um pouco mais fácil quando você é pai e mãe, né? Que assim, você tem que ter aquele cuidado, aquela responsabilidade, só porque, aconteceu. Foi com o pai e com a mãe, Foi né? com o pai e com a mãe. Agora, quando é com a babá, uma babá que está sobrecarregada, se acontece alguma coisa, a responsabilidade toda cai sobre a babá. E assim, quando a gente cuida do nosso filho, ok, tudo bem. Mas cuidar do filho de outra pessoa requer muito mais responsabilidade. E tudo ali, tudo que acontecer com a criança, a culpa vai ser sua. Então, quando você coloca muitas tarefas para babá, você está tomando ali um tempo e uma atenção que deveria ser focado na criança. Exatamente. Ótimo essa abordagem, né? A gente precisa lembrar desse ponto, porque você sobrecarregar uma pessoa com outras atividades que não é da demanda dela de como cuidadora, realmente é muito complicado. Sim. Né? Porque a mãe, ela consegue, não dizendo que a babá não vai conseguir, mas a criança está dormindo, a mãe faz uma coisinha, mas se não dá para fazer, tudo bem, não tem problema, porque ela não vai ser cobrada por isso. Exatamente. A casa, né, é dela, a criança é dela, ela não vai ser cobrada, né? E o tempo ali é dela, sim, ela que vai ela não vai ser cobrada por isso. Exatamente. Agora a babá não. Se já determinam para ela que ela vai ter que cuidar da criança, mas a alimentação, a roupa e outras coisas, a babá já sente aquela obrigação. Eu tenho que conseguir fazer tudo isso. E aí? E vai ser cobrada por todas as funções. E vai ser cobrada por isso. E excelência, né? Não pode esquecer que tem que ter excelência. Isso, porque senão ela, né, eles vão contratar outra pessoa. Ótimo, né? Excelente. E diante disso, assim, qual era a sua concepção antes do curso de babás empoderadas sobre o cuidar de uma criança? Porque até então, certamente era pelo seu dia a dia, às vezes com um sobrinho. Você tem filhos? Não, não tenho filhos ainda. Ainda não, né? Não, ainda não. Mas logo, logo, viu, gente? A gente espera que sim. Em breve, se Deus quiser. E partindo desse princípio, assim, o que o curso agregou dentro da sua rotina como cuidadora, como babá e, por que não dizer, uma futura mamãe? Isso. E em seguida a Diane também vai responder essa pergunta, hein, Diane? Espera aí. Bom, o curso foi muito bom pra mim porque me passou uma base tanto nos cuidados do dia a dia, porque a concepção que eu tinha era os cuidados que eu tive quando eu era criança, os cuidados que eu vi quando cuidaram dos meus irmãos e assim, o nosso dia a dia, a rotina normal de uma família, né, e tudo mais. Só porque agora, quando eu olho para a criança, eu consigo enxergar tudo que ela precisa, tanto nos cuidados da higiene, como nas brincadeiras, que é algo muito importante e temos que frisar, porque está ficando muito escasso dentro das famílias e muitas das vezes até em relação às babás, pela falta de tempo ou prática, conhecimento sobre isso. E também no sentido psicológico da criança. Porque tudo que a gente fala para ela pode afetar muito a vida da criança. Então, quando eu olho, quando eu vou fazer algum comentário, ou tentar estimular ele para um lado ou para o outro, eu já tenho eu peso as palavras que eu vou usar. Uhum. E como que eu vou passar isso para ele? Que ele entenda da forma correta do que eu estou querendo mostrar para ele, mas sem causar algum trauma ou algum transtorno nele. Ótimo, excelente. E você, mamãe Diane? Mais me marcou no curso foi o estímulo que a gente pode oferecer para a criança, né? As brincadeiras. Tem vários tipos de brincadeiras que você faz com a criança, que você vai desenvolvendo a criatividade, outras percepções. Você pode brincar com a criança, tentar tirar um pouco da tecnologia. Uhum. Usar muita criatividade. A criança, ela passa a criar os próprios brinquedos. Olha. E isso é muito bom. E me ajudou também a entender que a criança nunca ela é tão novinha, tão pequena e tão bebê para aprender. A criança ela é muito inteligente. E ela aprende. E ela aprende com o que você vai passando, com o que você vai falando. Ela aprende com o que você vai fazendo. E isso eu achei muito importante. E as experiências, né? A experiência foi
a experiência de cada participante, né, das aulas, da professora Paula, das demais componentes do grupo. Eu achei que foi bom saber a vivência de cada uma. E onde a gente percebe assim que o que eu estava fazendo, era o que eu sabia, pelo que eu vivi em casa, com os meus pais, com os meus irmãos, igual a Gabriela falou, mas a gente estava no caminho certo, né? Às vezes, não necessariamente tudo tão caminhando do jeito, né, que foi passado na aula, mas coisa que a gente foi aprendendo no dia a dia, a gente percebeu que estava fazendo certo. Olha que bacana. E uma das coisas mais importantes assim que eu vivenciei nessa última turma que nós tivemos, que vocês fizeram parte, é que nós não somos mães perfeitas. Não. Né? Foi muito bacana o compartilhar, a vivência mesmo. E a partir daquele momento a gente falar assim, puxa, eu preciso rever muitas ações, ainda mais nesse momento de isolamento social que estamos vivendo. A gente acabou percebendo assim que às vezes as emoções ficavam mais afloradas diante de um trabalho home office, por exemplo, né? E como direcionar a criança de uma forma amorosa para a gente poder então rever, né, as nossas ações, a fala, né, com a criança para não trazer traumas. Gente do céu, foi isso daqui, ó, durante todo esse processo. Trabalhar em casa, né? Porque você não é trabalhar o serviço da casa, é você trabalhar as coisas que você faz no seu serviço, mas em casa, e ainda cuidar da criança, não é fácil. É trabalho dobrado. Não é? E a criança, quando você está em casa, ela percebe o quê? Que você está à disposição dela. Ela quer atenção total. Certo? Não quer dividir com o trabalho de jeito nenhum. Porque ela já nasce sendo egocêntrica, né? Ela não sabe que existe, que tem outras coisas para serem realizadas. Ela só pensa assim, eu sou o centro, então cuide de mim. Me dê atenção, brinque, dê banho, dê comida, esteja comigo a todo instante. Ainda mais se for filho único, que é o meu caso. O meu também. Bom, a partir desse princípio, e o que o curso te ajudou assim, no dia a dia prático? Bom, a perceber o momento de falar com a criança, não só com a criança, mas com as pessoas no geral. Aprender como falar isso para elas e frisar as coisas que para mim é mais importante, tanto para mim, tanto para a criança com quem eu trabalho e para minha família. Então, assim, foi muito importante porque me ajudou a literalmente ter um rumo, uma ordem que a gente precisa seguir de comportamento para não afetar nenhuma das partes. Que bacana. Então percebe, pessoal, que quando a gente trabalha o empoderamento, primeiro eu me fortaleço como pessoa, eu tenho que estar bem para cuidar de alguém. Se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar de um outro ser? Ainda mais um ser tão indefeso, tão ingênuo, tão inocente como um bebê ou uma criança, não é verdade, meninas? Diane, e pela fala da nossa querida Gabriela, eu queria que você também pudesse dizer assim, em termos de empoderamento como pessoa, né? O que te marcou? Me marcou que quando a gente erra, é normal. E o melhor de tudo isso é você reconhecer que você errou e você ir atrás para resolver. Então, tudo bem, nós somos humanos, nós temos falhas e vamos atrás, vamos, né, conseguir contornar esse problema, essa situação e com calma, com sabedoria, falar com a criança que a gente consegue resolver. Ótimo, né? Então assim, o pedir desculpa para uma criança, para os nossos antepassados, talvez fosse algo muito complicado. E que hoje não é para ser. Exatamente. Né? A gente tem que pedir desculpa, sim. É normal. A gente errou, a gente pede desculpa. Assim a gente ensina a criança que quando ela errar, ela também vai pedir desculpa pra gente. É normal. É normal. Não somos seres perfeitos, né? E essa questão da culpa, você acha que os pais sentem muita culpa diante desse processo do educar, do cuidar? E aonde entra a babá nessa situação da culpa? Assim, vamos falar as verdades, né? Depende muito dos pais. Porque assim, vai ter aquele pai
que se sente culpado, que sente que precisa melhorar, que busca o melhor pro filho. E vai ter aquele pai que acha que o que ele faz tá bom demais. Um exemplo, assim, será que dar o sustento, a roupa, o sapato, comida é o suficiente? É o suficiente. Ou então, tipo assim, tá em uma escola boa, acordou, tá. Você olha assim mais ou menos pra ele, tá legal, tá legal. Então, tipo assim, tá tudo bem. Não aprofunda na vida do filho, não quer saber como que ele realmente se sente. Então, tem os pais que sentem culpa e tem os pais que não sentem. Que acham que o jeito que eles fazem, as coisas que eles dão é o suficiente. E a babá também vai depender da posição dos pais. Por quê? Se é um pai que realmente se importa com o bem-estar da família, que realmente se importa com o que o filho sente, a babá ela vai se sentir assim, não. Então, tipo assim, eu faço parte de algo maior. Porque quando a gente fala de uma criança, a gente fala de uma arvorezinha, de uma plantinha, que ela vai absorver tudo que você ensinar pra ela. Se você vê que os pais ensinam, tentam dar o melhor deles para que seja um adulto realmente que você olha assim e fala, nossa, essa pessoa teve a educação, a babá ela vai querer fazer parte daquilo. Até mesmo porque se ela não fizer, ela vai atrapalhar. Então, o que acontece? Ela vai se sentir mais capacitada, se ela errar em alguma coisa, ela vai falar com a família, ver o que ela pode melhorar, ela vai pedir desculpa para a criança, ela vai tentar entender o que a criança sente. O que a criança sente. Mas quando a babá faz parte de uma família que não se importa tanto com o bem-estar da criança, ou ela vai tentar um escape, que é se tornar igual aos pais, tipo assim, fazer o básico pra criança e ok. Ou então, ela vai se sentir muito culpada por ver uma criança viver daquela forma. Porque as pessoas acham que você dá o financeiro é o suficiente. E, gente, sinceramente, o financeiro é necessário até certo ponto. Mas o que você ensina, o que você demonstra pra ele, os princípios, os valores, pesam muito mais na criação de um filho. Exatamente. Então, tem esses dois tipos de babá. E eu, assim, já vivi situações parecidas e eu não consegui estar nesse ambiente com essa família. Porque eu já estava sentindo que eu estava me apegando muito à criança e a criança se apegando muito a mim, e isso não seria bom no futuro. Então eu preferi sair do que fazer parte daquilo daquela forma. Então, existe vários tipos de babá de acordo com o estilo dos pais. Ótimo, excelente colocação. E quanto à questão assim, o que você vai poder dizer para uma pessoa que vai me procurar, falar assim, olha, mas antes eu quero falar com a Gabriele para entender o objetivo desse curso, o que eu posso levar para mim de lição, como que seria a referência que você poderia dar para quem está nos assistindo hoje sobre a capacitação das babás empoderadas? Bom, gente, não é só para as babás, então assim, eu sugiro que vocês façam, porque é um curso que vai te ensinar a ser uma pessoa melhor, é um curso que vai te ensinar a ser uma mãe melhor, é um curso que vai te ensinar a ser uma babá bem melhor, e é um curso que, acima de tudo, ele tenta sempre trazer você, a sua pessoa. Então, antes de você ser tudo para essas outras pessoas, você precisa ser para você. Então, é um conhecimento de muito valor e é uma forma de você se valorizar muito mais, uma autovalorização. Então, assim, se você quer entender coisas sobre a criança, sobre você, sobre como estar à frente de uma família, de uma casa, faça esse curso que vai dar muito resultado. E é isso. Obrigada, viu, Gabi? E você, Diane? A linguagem do curso, eu acho que foi muito, muito importante, porque foi uma linguagem fácil que qualquer pessoa, a babá, uma mãe de primeira viagem que está perdida, uma mulher que ainda não é mãe, ela consegue entender muito bem como seguir daqui para frente. O curso ele não é importante só para a babá e para uma mãe que já tem um filho, não. É para a mulher que não tem um filho ainda, ela saber o que vai acontecer, o depois, a gestação. Tanto que é importante, tanto que foi bacana no curso. A gente falou da gestação, a gente falou do antes da gestação.
E isso foi maravilhoso. Coisas que às vezes nem nas consultas a gente não sabia, a gente não ouviu o médico explicar algumas coisas que no curso a Paula aborda. Foi muito bacana. Então, assim, detalhadamente o passo a passo, o antes da gestação, a gestação e o dia a dia da criança. Como abordar uma criança. Às vezes, o jeito que a gente está fazendo, a gente acha, não, tá bacana, tá legal. Mas não, a linguagem, o jeito que a Paula fala, entra, fixa na memória e você, na hora que você está vivenciando o momento ali, você fala, opa, peraí, posso fazer diferente. Conta uma experiência sua. O dia a dia do trabalho, a gente, né, às vezes chega em casa mais cansado, mais nervoso do dia a dia, lá do que aconteceu na empresa. Tudo bem, normal até aí. A criança, ela não quer saber. Ela quer a sua atenção. Ela quer você, total. Então, assim, me ajudou a separar do portão de dentro da minha casa. Esquece o mundo lá fora. Porque às vezes eu chegava em casa cansada e falava, minha filha, só um momentinho, só um momento aqui quietinha. Ela não entende o que é isso. Por quê? A minha mãe chegou, agora ela é minha, e agora ela fala, espera um pouquinho. Não, não é bem assim. Então esquece, né? Esquecer o mundo lá fora e me jogar, me dedicar a ela. O que me ajudou bastante, o que eu lembro, assim, que às vezes a gente grita com a criança. A gente grita sem perceber. Às vezes a gente fala alguma coisa para a criança, a gente não percebe o tanto que aquelas palavras vai gravar na memória dela. A gente não percebe isso. Na hora do nervosismo, na hora do cansaço, a gente fala e agora não. Agora eu consigo frear. Agora eu consigo parar e falar assim, espera aí. Né? É assim que eu vou falar com a minha filha, porque mais na frente, daqui a um tempo, ela vai falar assim comigo. Então não é assim. Então, respirar fundo, o não. A gente não precisa falar todo o tempo não para a criança. A gente pode não. A criança ela nem consegue absorver tanto esse não que a gente fala. A gente consegue ensinar para ela o correto de uma outra forma. Exatamente. Não precisa falar, não faça isso. Filha, vamos fazer assim, que assim é melhor. Assim você não vai machucar. Mas você mostrar para ela o jeito correto de fazer é melhor do que você ficar, não faça isso, não é assim. Sem explicar o porquê, né? Sem explicar o porquê. É importante a gente falar o não e o porquê do não. Porque muitas das vezes, quando a criança é pequena, o não vem para proteger. Só porque se a gente não explica para ele o que é o não, daqui a pouco ele vai te olhar só como uma pessoa que fala não. Então, se você explicar para ele que é pro bem-estar dele, consequentemente ele vai entender aquilo como gesto de carinho. E assim, não sei vocês, mas em relação ao curso, eu também acho que diante de tudo que a gente aprendeu lá, diante de toda a história de cada participante, eu acredito que o curso não é só para pessoas que são babás, que são mães, que vão ser mães. Eu acredito que também são para famílias, pai, mãe, que já têm os seus filhos grandes e não entende o porquê de muitas coisas. Então eu acredito que se tem algum pai, alguma mãe que, mas por que meu filho me trata assim? Eu fiz tudo e não sei o quê. Às vezes você cometeu algum erro ali, outro aqui, mas tem tempo de reparar. A única coisa que não dá tempo da gente reparar é o tempo. Mas quando você percebe que você erra, você tem o poder de tentar consertar aquilo. E esse curso ele ajuda os pais a terem uma visão do que eles poderiam ter feito, ter feito melhor e o que eles ainda podem melhorar, evoluir no cuidado com seus filhos, mesmo eles já grandes. Ótimo, nossa, eu estou aqui emocionada de ver as minhas pupilas falando sobre o curso, sobre a capacitação, porque ele mexe com a estrutura, não é isso, meninas? Demais. Muito. A gente começa de um jeito e termina de outro, né? Para vocês terem uma noção, a questão até do cuidado da higiene na hora de trocar uma fralda do bebê, tanto que isso influencia, né, meninas? Que a gente
comentou durante o curso. E assim, as pessoas pouco sabem sobre isso, né? O tanto que desenvolve até a autoconfiança no trocar uma fralda. Sim. Aí você fala, nossa, trocaram uma fralda. E aí os avós podem também assistir você, que ridículo. Né? Mas a gente sabe que isso traz muitos mais estímulos que a gente nunca imaginou. O estímulo de ir depois do desfraude, na hora do desfraude, né? O dar tchauzinho pro cocô, para algumas pessoas falam, nossa, mas dar tchau pro cocô? Pra que fazer isso? Né? Que eu escutei demais. A gente não deve dar tchau pro cocô, é uma coisa natural, uma coisa que a gente tem que fazer. Vai dar tchau pro cocô, tchau pro xixi, isso não existe. Mas, gente, é bacana fazer isso com a criança. Ajuda ela a entender que é naquele local ali que ela vai fazer, na hora do desfraude, que é naquele local ali que ela vai fazer o cocô, o xixi. Então tem que dar motivação para a criança. E conhecer o corpo, né? Saber que tudo que acontece, que está acontecendo, é um mecanismo normal do corpo. E desde pequeno a gente tem que aceitar quem a gente é, como que é, né? O que nós produzimos, o que nós produzimos, né? Sim, que é uma coisa normal, né? Exatamente. Então, assim, a valorização, ela começa desde muito cedo na vida de uma criança, né? E aí hoje você pode pensar, por que o meu filho é tímido? Por que meu filho tem baixa estima? Por que ele não tem confiança, né, naquilo que ele vai fazer? Isso tudo, gente, está na base. Sim. Então, gente, olha, eu acho que mais do que isso, e tenho certeza que tem outros comentários aí guardados com elas, mas mais do que isso, eu quero que vocês entendam que quando você se inscrever, você vai ser uma pessoa. E quando você sair, finalizar esse curso, receber o seu certificado, você vai ser outra pessoa. A sua análise sobre você, sobre a sua postura como pai, mãe, avô, cuidador, ser adulto, a posição de adulto vai ser outra diante da vida. Então, eu quero agradecer a vocês por ter participado, tá, da nossa entrevista hoje sobre a capacitação Babás Empoderadas. Não se limitem pelo nome, viu, não, gente? Com certeza vocês não vão se arrepender. Então, meninas, mamãe Diane, mamãe da Alice, Bibiana tá louca pra conhecer a Alice. A Alice também, porque a Bibi fazia parte das aulas, né? Uma hora ou outra ela aparecia ali, dava um tchauzinho pra gente. Sim. Quando não, ela tentava ensinar, né? É uma mirim professora excelente. Como que as pessoas podem te achar, às vezes, para pegar uma referência sobre essa capacitação, Diane? No Instagram, @Diane Dias, vocês podem me perguntar, eu vou estar lá para esclarecer algumas dúvidas que surgirem. E eu, no @Gabriela Martins, podem perguntar, podem ficar à vontade, se tiverem mais algumas coisas para discutir, estaremos lá. Perfeito. E você, não esqueça de curtir esse vídeo, de dar um like se você gostou e deixar os seus comentários. Além disso, inscreva-se no nosso canal. Tenho certeza que você vai receber muitas notificações a respeito dos nossos vídeos. E se tiver algum comentário que possa agregar para os próximos vídeos, alguma dica, alguma temática que gostaria de abordar, estamos sempre à sua disposição. Forte abraço, até a próxima!